Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. No vídeo de hoje eu vou contar sobre uma mulher chamada Michaela McCall, tá? E foi de um documentário chamado Hike, Confissões de uma Traficante. Bom, parece uma história comum, mas como envolve a América do Sul, eu resolvi contar aqui para vocês. Uma jovem irlandesa de 19 anos, linda e dona do coque mais famoso do mundo. Mais de 3 anos presa no Peru em uma prisão barra pesada, como ela mesma disse, onde ela sofreu muito, mas aprendeu também. E o início da história dela. Até ela ser presa, ela passou por muitos perrengues e teve muitas manobras por aí. Lembrando, gente, que o sistema prisional, e jurídico do Peru são diferentes do Brasil. Então vocês não fiquem espantados, com determinadas situações que são diferentes das nossas, E ela foi para Ancon, que é uma das piores. Bom, tinha um velho radinho na cela e foi o que salvou ela de enlouquecer, segundo ela. Ela disse que lá era muito barulhento, haviam ameaças constantes. E na cela ela ficou com Miguelita, que era uma peruana. E no começo, Michaela ficou com muito medo, mesmo porque já na primeira semana, Michaela dormia com o som do rádio, porque ela dizia que isso a acalmava, E ela conseguia pegar no sono. Mas teve uma noite que simplesmente a Miguelita ficou extremamente irritada e pegou o radinho, jogou longe e deu um soco muito forte em Michaela. Então ela ficou assim extremamente espantada com isso. Já que não tinha outra alternativa, ela começou então a participar de workshops lá na cadeia. E segundo lá, ela percebeu, com as detentas, que elas eram muito ativas sexualmente. E o pior era que entre olhares para Michaela, elas conversavam entre si e Michaela não entendia nada, porque elas estavam falando espanhol. E isso a aterrorizava mais ainda, Será que eu vou ser a próxima vítima? Bom, e segundo Alejandro Tirelli, que é um advogado de cartéis de drogas, ele diz que nessas prisões é muito fácil ter mandante para matar alguém e ninguém terá visto nada, ninguém vai abrir a boca. E que também lá, há uma espécie de veneno que coloca na água ou outro líquido e a pessoa já era. Michaela conta que um dia na oficina, uma detenta pegou uma agulha grande de crochê e partiu para cima de outra mulher e disse que só via sangue ao redor. Disse que achou que seu coração fosse parar naquele momento, principalmente porque ela poderia ser a próxima vítima. E ela ficava em alerta o tempo todo, noite e dia e noite. E uma advogada, ela ficou com pena delas, porque viu a história, imaginou que elas estavam falando a verdade, vamos lá. Bom, e ela disse assim, olha, no momento nada pode mudar, esse lugar não vai mudar e vocês também não têm o que fazer, não é possível fazer nada, então o que eu te aconselho? Tire da prisão o melhor que você pode, aprenda uma nova cultura, leia livros. Então essa mulher, ela regularmente ia visitar, a Michaela e a Melissa. Então Michaela, ela refletiu, sobre isso e conseguiu um dicionário do português para o espanhol. E daí as detentas, através do dicionário, ela foi assim, as detentas foram se interessando por aprender inglês. Então isso ajudou muito Michaela a passar o tempo e a não ser tão rejeitada na cadeia. Bom, tentando falar algumas palavras em espanhol através do dicionário, ela passou a criar amizade com a Miguelita, aquela que deu um soco nela, e se tornaram até grandes amigas. Então, observando as detentas, ela notou que muitas estavam com os cabelos arrumados, unhas feitas, pele tratada e procurou saber. Então ela descobriu depois de quase um ano que havia um salão dentro da cadeia onde ela poderia trabalhar e também participar, Ir lá, arrumar seu cabelo, suas unhas. Então o que aconteceu? Ela pensou assim, eu vou lá, vou me arrumar um pouquinho, vou tentar interagir. Só que Michaela descobriu que quem trabalhasse no salão recebia dinheiro. Então ela pensou, bom,
Eu preciso de um bom advogado, eu tenho que pagar um advogado. Então, o que ela fez? Mas o pouco que ela entendia de salão, ela começou a se virar. Ela inventava penteados, misturava cremes, fazia massagens e deu certo. Ela se tornou, digamos, a dona do salão e lá ela recebia o seu dinheiro, né? Então as detentas pagavam pelo serviço. O dinheiro que ela recebia era extremamente importante por um motivo, muito importante. Era a antecipação para terminar de cumprir sua pena de 15 anos e dar uma chance para poder ir embora mais cedo. 15 anos. Então ela descobriu, depois de quase um ano e meio presa, que em cada ala havia uma espécie de como eu vou chamar, chamava-se delegada. O que acontece? A unidade prisional, ela escolhia uma detenta, né, de bom comportamento, que tinha bom envolvimento com outras presas e a denominava como delegada. E essa mulher ficava separada e ela pegava as demandas das detentas, né, e tentava resolver coisas para elas. Então, para vocês terem uma ideia de como aquela unidade era difícil, demorou um ano e meio para a Miquela descobrir que havia lá, né, essa tal de delegada. Quer dizer, tudo lá era muito difícil. Na audiência, a promotoria a interrogava assim incessantemente, tá? Isso aí ela contando. E a juíza nada falava. Miquela só pensava que sua chance já era. Vamos ver no que deu essa audiência? Bom, mas como Miquela foi parar numa prisão no Peru? Bom, vamos lá. Em 2013, com 19 anos, Miquela queria ir embora. Em 2013, com 19 anos, Miquela queria ir para Ibiza. Sua família relutou, mas ela insistiu. Ela queria uma chance, né? Uma chance de melhorar financeiramente, de fazer algum sucesso. Chegando lá, ela ficou deslumbrada. Já no primeiro dia, ela foi para balada, fez uso de drogas e álcool. E assim foi por semanas. Então ela foi fazendo amizade, né? Uma vida louca, gente animada, rica, bonita ao seu redor. Então ela conseguiu um emprego de dançarina. Mas o dinheiro não era suficiente. Então ela foi trabalhar no bar de uma boate. Até que um cliente pediu droga. E ela foi até o gerente e o gerente disse: tudo bem, né? Diz ela que achou isso muito estranho, mas que como não era ela que entregava a droga e sim o gerente, então estava tudo bem. Então já nota-se aí, né, o primeiro contato da Miquela com droga. Ela sabia que era errado. Bom, segundo ela, né, achou muito estranho e tal, mas foi seguindo. Bom, eu achei ela bem sonsa, né, mas tudo bem. Porque se ela usava droga, né, e ter esse tipo de ressentimento de não tocar nas drogas, bom, mas vamos lá. O salário para se manter em Ibiza, ele tinha que ser alto. E ela recebia menos de um salário mínimo como dançarina. Ela conheceu por acaso o Dave, tá? Era um cara legal, descontraído, não usava drogas, então se tornou seu amigo. Até que pessoas começaram a falar para Miquela que Dave era traficante, mas ela não se importou, afinal de contas, eles já passaram a usar drogas, coisa que no começo Dave não fazia. Então, assim, está na cara que Dave estava de olho nela, né? Mas não era para namorar. Então, entenderam? Dave no começo não usava droga, era bonzinho, depois começou a usar drogas com ela ali nas baladinhas. Foi quando, numa noitada, Dave deu muita droga e perguntou, ou melhor, pediu para Miquela fazer uma viagem e trazer drogas. Ele ofereceu um bom dinheiro e ela estava assim doidona, né? Ela já foi logo respondendo que sim, ficou imaginando esse dinheiro nas mãos. Nessa mesma noite, por volta das 5 da manhã, Dave pegou Miquela e disse: precisamos ir, você tem que ir buscar o pacote. Mas ela ainda estava sob o efeito de drogas e disse não lembrar na hora nem do que se tratava. Foi até o seu quarto, pegou meia dúzia de roupas lá e ele mandou, né, que ela colocasse tudo ali na mala e nisso ele estava já morando na mente dela. Olha, vai ser muito tranquilo, tenho muitos amigos por toda parte. Então eles seguiram, né, para o carro e encontraram um outro homem. Nisso, Miquela já estava mais sóbria, até que caiu sua ficha. Dave a apresentou para um espanhol. Então, já sóbria, né, ela recusou e Dave disse mil coisas do tipo:
A gente faz isso todo dia. Tenho pessoas que trabalham na polícia, no aeroporto, que seria impossível algo dar errado e que ela então foi se acalmando. Então eles foram para um hotel e encontraram um homem lá que se chama Mateu. Bom, então Mateu começou a explicar como ela deveria fazer, agir, se comportar e queria receber 5.000 libras. Não era muito, mas ela pensou que poderia garantir sua estadia em Ibiza por mais alguns meses. Então ele deu um celular para ela, pegou o dela. Aí que Mateu disse: você não vai para Barcelona, mas sim para Maiorca e depois você vai seguir para Lima. Diz ela que ela não sabia onde ficava. Então ela pensou assim, ser um lugar perto da Espanha, né? E como ela não queria passar por burra, ela disse que não perguntou onde ficava e ela estava achando que ia para a Espanha. Bom, chegou em Maiorca e até lá tudo bem, pois para ela, né, estava indo para os arredores ali da Espanha. Lá ela se encontrou com Melissa, que seria sua parceira nessa empreitada. Lembram-se de Alejandro, o advogado? Então, ele disse que a mula é o último personagem que eles, né, carregam um pouco para despistar os que passam muito, mas muita droga mesmo. Vocês entenderam? Disse que numa determinada temporada, de todo o ano em Ibiza, que dura 4 meses, a movimentação de droga é tão grande que chega a 500.000 euros por dia. Por dia. Bom, aparece Julio, que as levou para um apartamento muito grande e chique. E quando ele saía, né, elas ficavam mexendo nas coisas ali do apartamento. Até que numa gaveta havia armas. Aí a Miquela ficou muito apavorada. Ela disse, mas que perigo, tem muitas armas aqui, meu Deus. E nisso, o Julio o tempo todo, né, elogiando, dizendo que tudo ia dar certo, que elas estavam indo muito bem, que com a experiência dele, ela podia ficar tranquila. Então, depois de 3 dias, cada uma embarcou em um voo. Quando Miquela estava no voo indo para a Espanha, ela ficou olhando o mapa do visor do avião. Então ela viu que a seta e o desenho do avião estava rumo à América do Sul. Palavras dela. Meu Deus, que merda. Estou indo para a América do Sul. Vou chegar na selva. Estou indo para o mato. Isso aí dá uma certa raiva na gente. Afinal de contas, sabemos, né, que não há civilização selvagem. Tem alguns povoados que são mais fechados. Agora, dizer que ela estava indo para a selva, se ela achava que a América do Sul era a selva, ou seja, ela sabia da existência da América do Sul, então era para ela saber como que era, ou ter uma ideia de como era aqui, né? Mas tudo bem, não estou aqui para desmascarar ou afirmar nada. É só um ponto de vista mesmo aqui meu. Bom, mas há uma pesquisa que diz que 97% das pessoas sequer ouviu falar do Brasil. 2% acham que aqui é uma selva com índios selvagens e 1% conhece o Brasil. E ela, o tempo todo dizendo que estava com medo, mas que queria acabar logo com isso. Então, e nisso lá no voo, ela só pensando coisas muito mal da América do Sul. Depois de 9 dias, pessoas procuraram a polícia de Ibiza, né? A Miquela ficou como desaparecida e a família fez assim tanto alarde que milhares de pessoas ficaram com pena e até celebridades estavam dando apoio à família. Era notícia o tempo todo na TV, né? Falando sobre o desaparecimento da Miquela. Mateu, ele mandava mensagens, como eu já disse, o tempo todo, seguindo todos os passos delas. Mas com as mensagens, Miquela ia ficando cada vez mais nervosa. Julio as levou em um hotel e lá mostrou vários pacotes de aveia para mingau. Mingau que nada. Eram 12 quilos de substância em pó branca. Eu não digo o nome aqui, né, porque a plataforma não gosta, pode vetar. Bom, então ele deu as instruções e elas foram para o aeroporto. Lá a Miquela achou que fosse infartar. Era muita polícia e agentes rondando o aeroporto, fora os cachorros, e foram horas ali de pânico. Até que ela foi ao banheiro e ficou lá por 20 minutos, pensando no que iria fazer. Ela queria desistir, mas quando se lembrava de Mateu, logo o medo vinha.
Então ela decidiu, vou seguir em frente. Mas foram 20 minutos assim, aterrorizantes. Mas segundo o Alexander, né, essa quantidade de droga, ela já é contabilizada como perda. Pois enquanto, né, você passa X quantidade e o movimento da polícia se volta para isso, acaba que passa muito, mas muito mais. Mas a polícia já está enganjada na pequena mercadoria. Chega o momento de passar a mala na esteira. Michaela disse que contava os segundos, que foi um desespero dentro do seu corpo e a mala passou, o cachorro não fez alarme. Aí ela relaxou e pensou, deu tudo certo. Quando deu 2 passos, uma mão chega até o seu ombro. Aí ela disse, ferrou. Naturalmente, foram para uma salinha, né? E abriram as embalagens e o aparelho testou positivo para a coca. Ela dizia que vários funcionários do aeroporto e a polícia gritavam coca, coca, coca! E ela quase desmaiando de medo. E pensando ali, né? Não, isso tudo é uma armação, são amigos do Mateu. Vai dar tudo certo. Bom, a notícia se expandiu rapidamente e os irlandeses começaram a fazer até doações para a família pagar advogado, porque todo mundo acreditou no depoimento delas, né? E pensaram, claro, uma irlandesa trazendo drogas do Peru, né? Só podem ter sido forçadas, porque foi isso que elas disseram. Na polícia, elas negaram que sabiam que estavam transportando drogas. Então disseram que foram obrigadas a levar as malas e a polícia nem questionou. Já sabia que se tratavam de mulas e dali foram para a cadeia. Então que voltamos à audiência que falei no começo. Depois de 2 anos e 6 meses, ela saiu pela porta da frente. Sua família estava à sua espera do lado de fora. E lá nessa audiência, né, ela foi liberada. Quando ela chega na Irlanda, a imprensa caiu em cima. A Michaela estava bem arrumada, havia mudado o cabelo para loira, um cabelão, estava sem o seu famoso coque, e isso causou uma revolta. As pessoas esperavam que ela ficasse assim muitos anos na prisão e voltasse sofrida. Então a revolta foi maior ainda porque a Michaela já havia confessado lá no tribunal o que realmente aconteceu, que elas sabiam que estavam transportando drogas. Então, quem ajudou elas ficaram assim, possessas. Hoje ela é mãe de 2 filhos, né? Está fazendo faculdade, estudando, e diz que não se orgulha do que fez, que jovens devem repensar muito antes de fazer algo errado e que ela aprendeu a lição. Depois ela acabou ajudando Melissa, né, pagando um advogado para a Melissa conseguir aquela audiência adiantada. Eu acho que a Michaela, ela deu foi muita sorte. Porque a ganância, né, quando ela fala mais alto, algumas pessoas não pensam 2 vezes antes de cometer um crime, né, seja ele qual for. Então está aí, né, a história da Michaela. E gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal, envie esse vídeo aí para quem gosta desse tipo de assunto. E o que eu desejo a vocês, é claro, que fiquem na paz.